Graça e paz, povo de Deus, aqui é o pastor Rafael, estamos aqui para mais um encontro vertical. Eu quero trazer uma palavra do céu para o seu coração, nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo difícil, nesse tempo de crise, algo que Deus tem gerado no meu coração nesse dia. E eu queria compartilhar com você o texto que está lá no livro de Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 até o versículo 13. Esse texto nos diz assim, vamos ler. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as coisas já tenho experiência, em todas as circunstâncias, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 13, a tão falada frase, versículo que muitas vezes sempre repetimos: tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo está trazendo para nós aqui uma experiência poderosa. Paulo aqui está dizendo que não importa o que aconteça à sua volta, nada poderá tirar, roubar o seu contentamento, a sua alegria na sua vida e na presença de Deus. Paulo fala com propriedade, é claro, porque Paulo sabia muito bem o que é sofrer. Eu vou ler aqui alguns dos sofrimentos de Paulo. Paulo foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado e preso em Filipos, encarcerado e escorraçado, de Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto, duramente atacado em Éfeso, preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, vítima de um naufrágio numa viagem para Roma, picado por uma serpente em Malta, preso e até que, no fim da sua vida, também foi degolado na capital do Império. Mas ele disse à igreja da Galácia, aos irmãos que nós chamamos na carta, na sua palavra, de aos Gálatas: eu trago no corpo as marcas de Jesus, as marcas do meu apostolado, do meu ministério. Paulo falou de muitas lutas e temores por dentro e por fora. Falou de trabalho, prisões, açoites, perigos de morte, fustigação com varas, apedrejamento, naufrágio, fome, sede, nudez e preocupação com todas as igrejas. Isso traz para nós uma mensagem muito clara que Paulo deixa para nós, que na nossa vida com Deus, ela nunca vai ser indolor ou sem luta. Há luta, mas também haverá vitória. Há dores, mas também há alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria certamente vem ao amanhecer. Não há vida com Deus indolor, mas o que Paulo deixa claro para nós é que nós não podemos sofrer pelas coisas erradas, pelas causas erradas. Não devemos sofrer pelas lutas e pelejas erradas, que não são as do Senhor na nossa vida. Nós devemos sofrer sim, por amor e fidelidade ao Evangelho. E o Evangelho significa boa notícia, boa nova. Então, quando sofremos por uma causa nobre, como o Evangelho, fazemos isso com alegria e satisfação, ainda que lágrimas rolem dos nossos olhos. Certa vez eu ouvi algo que me ensinou muito, e aí define o tema desse nosso vídeo de hoje: livres do medo para viver vida em abundância. Certa vez eu ouvi uma frase que me ensinou muito: aquilo que nós tememos nos governa. Isso significa que aquilo que nós tememos gera em nós um medo, uma insegurança que vai nos limitar, que vai conduzir e influenciar diretamente a nossa vida. Aquilo que nós tememos nos governa.
Muitas vezes será o medo de errar, o medo de não dar certo, o medo de não ser suficiente, o medo de perder tudo, a alegria, perder tudo, pessoas que amamos. Muitas vezes até, acredite se quiserem, o medo de ser feliz também pode nos paralisar. Eu já encontrei pessoas que parece que quando tudo ia bem, tinha que inventar uma moda e fazer alguma coisa para estragar tudo. Porque parece que o sofrimento já era conhecido, já era comum. Mas a alegria gerava algo inseguro. E às vezes, por medo de viver muita alegria e sofrer ali na frente, perdendo tudo, muitas dessas pessoas que eu conheci abortavam a sua alegria por medo do sofrimento que poderia esperar logo ali, ainda que isso fosse incerto. O medo da alegria de ser feliz também nos paralisa. E há ainda quem tenha medo do diabo, mesmo sabendo que muitas vezes, enquanto isso, o diabo também tem medo de nós. Eu tive algumas experiências no meu tempo de colégio, na minha adolescência, infância e adolescência, e eu lembro que muitas vezes eu era muito medroso no meu tempo de colégio, mas eu aprendi a nunca deixar isso claro para as pessoas, a nunca transparecer isso. Por que eu estou dizendo isso? Eu descobri no meu tempo de colégio que às vezes eu tinha medo de alguns companheiros de classe, do colégio. Eu tinha medo porque eu pensava, pô, esse cara, se ele pegar, ele me amassa. E eu tinha medo dessas pessoas, mas às vezes descobri também em certos momentos que elas também tinham medo de mim. Porque eu não demonstrava meus medos, fazia aquele jogo de durão ali, né, pra não virar chacota e não ser embrulhado à toa. Mas eu percebi que, na verdade, eu tinha medo de pessoas que também tinham medo de mim. E muitas vezes é assim, tem pessoas que têm medo do diabo e não sabem que, enquanto isso, o diabo também tem medo de você. Tem medo que você descubra quem você é em Deus, que você descubra o poder da oração, da fé, da consagração, da fidelidade ao Senhor. Bom, mesmo assim, ainda há também aqueles e aquelas que têm medo da morte. Afinal, Jesus mesmo disse, a morte é o último inimigo a ser vencido, mas o nosso Senhor venceu a morte e ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus por isso. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, eu estou falando com você porque aquilo que nós tememos nos governa, exerce uma força limitadora sobre nós, que muitas vezes vai conduzir a nossa vida. Esse medo está ligado à nossa fé ou à nossa falta de fé, à nossa incredulidade. Porque, na verdade, toda crença vai produzir em nós comportamentos consequentes. Toda crença produz comportamento. Quem tem medo de escuro, evita ficar no escuro, andar no escuro, passar pelo escuro. Toda crença produz em nós comportamentos consequentes. Muitas vezes o medo também vai comprometer a nossa identidade, a nossa autoestima, a nossa capacidade de reconhecer quem nós somos em Deus. Muitas vezes o medo de ferir, de ser ferido, de se ferir, vai nos afastar de pessoas que nos amam, pessoas que nós amamos. E muitas vezes nós ferimos essas pessoas para afastá-las com medo de ser ferido ali na frente. Deixa eu te dar um testemunho pessoal. Eu fui assim. Tinham muito medo das pessoas me ferirem, me magoarem. E muitas vezes quando eu via que elas estavam se aproximando demais e por medo de ferir, talvez como sabotando minha autoalegria, minha própria felicidade, eu feria essas pessoas e as afastava de mim. Porque ali era como se eu me sentisse seguro. Falava, não, agora essa pessoa está distante, ela não vai trair minha confiança, ela não vai me ferir. Isso faz também muitas vezes com que a gente esteja sempre preparado para o pior das pessoas. E embora isso seja uma realidade, mas a verdade é que nós devemos sempre enxergar o melhor nelas. E estar preparado para não se decepcionar se elas manifestarem o pior. Mas a nossa expectativa não tem que ser enxergar o pior, mas ver o melhor. O medo de ser ferido, de ser traído, muitas vezes nos sabota. Mas quem vive em Deus, guarde isso no seu coração, não vive com medo. Nós precisamos viver uma vida livre do medo. A palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 17, versículo 28, a parte A do versículo,
vai dizer que no Senhor vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Deus é a causa da nossa existência, da nossa vida, de nos movermos. E quem vive e se move em Deus, não vive e se move com medo. Porque, irmãos e irmãs, não há medo em Deus. Não há medo no nosso Senhor. Quem vive em Deus, vive o fruto do seu amor. Vive livre do medo nessa vida. Quem vive em Deus, vive o fruto e a verdade do seu amor, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Está lá em 1 João 4,18. Paulo, nós vemos aqui, ele sofreu muito no seu caminho. Ele entendia o que era ser ferido, o que era ser decepcionado. E em outros momentos ainda, Paulo sofreu a dor do abandono na prisão. Ele precisava de apoio de pessoas, encontrar alguns amigos. Paulo sofreu com ingratidão. Paulo sofreu perseguição. E Paulo sempre esteve sobre muitas ameaças de morte, desde o início da sua real conversão no caminho de Damasco. Porque ele se converte e as pessoas ficam desconfiadas, porque Paulo matava os cristãos. E as pessoas querem também matá-lo, com medo dele. Olha só que complicado. Paulo sempre viveu sobre muitas ameaças de morte. Mas Paulo, no texto que nós lemos aqui de Filipenses 4, do 10 ao 13, deixa claro para nós uma mensagem em Cristo. Paulo deixa claro que em Cristo e em seu amor nós encontramos força e poder para viver livres do medo. Medo de ser ferido, abandonado, medo de sofrimento, inclusive o medo da morte. Quando somos livres do medo, experimentamos uma real alegria, que é fruto do reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando vivemos uma vida livre do medo, recebemos essa alegria que é fruto do reino de Deus e também fruto da presença do Espírito Santo que é derramado sobre nós. De modo, irmãos, que esse Espírito não somente agora é derramado sobre nós, mas ele habita em nós. Nós recebemos esse Espírito e com ele recebemos óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Nós recebemos nesse Espírito poder para ser livres do medo, porque esse Espírito habita em mim, esse Espírito habita em ti. Então, independente do que aconteça com você ou à sua volta, do que você passe ou das circunstâncias que estão aqui à nossa volta e que estamos vivenciando essas circunstâncias, independente de tudo que aconteça, nada pode roubar a nossa alegria, nada tem poder para roubar esse contentamento em abundância que nós podemos viver. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Isso fala para mim e para você que vida em abundância é uma vida livre do medo. Vida livre do medo do que pode ser perdido, roubado, matado, morto ou destruído. É isso que Jesus diz para nós em João 10:10. Ele vai dizer, o diabo, é o ladrão. E o ladrão veio roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida em abundância é uma vida livre do medo, do que pode ser roubado, morto, destruído ou perdido. Vida em abundância é uma vida livre do medo, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem principado, potestade, dominadores, nem anjos, nem poderes, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vida em abundância é vida com essa certeza. Nada nos separa desse amor. Nada pode nos roubar da presença de Deus, nada pode tirar e roubar a nossa alegria, o nosso contentamento. Por isso, independente do que aconteça à nossa volta, independente do que nós venhamos estar passando, nós podemos viver uma vida em abundância. Uma vida livre do medo. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso significa que nada nos desconecta do céu, do cabeça da igreja, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vida em abundância é vida livre do medo. E isso só é fruto de uma vida pautada
num padrão vertical. Aqui é o pastor Rafael. Que Deus abençoe sua vida. O Espírito Santo habita em você. A alegria e força de Deus para você. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Viva, livre do medo. Viva a vida em abundância. Se esse vídeo abençoou a sua vida, compartilhe ele com alguém, para que também essa pessoa seja abençoada e edificada. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ativar o sininho, para que você receba mais notificações. Nos ajude a promover esse canal, que tem um único intuito: trazer o reino de Deus sobre a terra, aquilo que vem do alto, aquilo que é vertical. Porque Jesus nos ensinou a clamar, pedir: Senhor, venha o teu reino. E é isso que nós queremos fazer. Então, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho, deixe o seu joinha e até a próxima, no nosso próximo encontro vertical. Que Deus te abençoe. Beijo no coração. Um abraço.